Nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo de como eu fiz para ter o meu visto norte-americano aprovado de primeira em 2024. Então, se você está pensando em dar entrada no seu visto este ano, fica até o final que eu vou esclarecer várias dúvidas que eu mesma tinha antes de tirar o meu. No vídeo anterior aqui do canal, eu estava montando a minha mala para ir para São Paulo tirar o meu visto. Como vocês podem perceber, deu tudo certo. Sério, tinha que passar uma moto agora? Como vocês devem perceber, deu tudo certo e nós fomos aprovados. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição para você ver depois desse vídeo aqui, tá? Assiste esse até o final. Por que eu resolvi tirar o visto esse ano? Nós estamos com uma viagem planejada para o final de 2024. Então, a gente já quis adiantar todo esse processo para não ficar para em cima da hora. Então, em março de 2024, nós fomos fazer a nossa entrevista. Mas esse processo começou um pouquinho antes. Nós contratamos uma empresa para nos ajudar com o preenchimento dos formulários necessários, para dar algumas dicas, mas dá para fazer tudo sozinho. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é escolher, definir qual visto que você quer tirar. É um visto de turista? É um visto de trabalho, de estudante? O nosso foi visto B2, que é o visto de turista. Ele é retirado, digamos assim, que junto com o B1, mas o visto B1, ele é mais voltado para quem vai fazer negócios nos Estados Unidos. Então, a gente tirou o B2. Nada impede de você fazer a aplicação para os dois vistos ao mesmo tempo, tá? Mas não era o nosso foco, o B1 aqui no momento. Então, existem vários tipos de visto para os Estados Unidos. O primeiro passo é escolher qual que você vai querer tirar. Como eu já tinha falado, a gente contratou uma empresa para fazer o preenchimento dos formulários para a gente e nos orientar aí em relação à entrevista e quais os documentos necessários. Tanto a taxa de serviço dela quanto as taxas do consulado, a gente pagou por meio desse serviço. Ela gerou os boletos para a gente e a gente foi fazendo os pagamentos. Eu tô aqui com os valores para vocês terem uma noção de quanto que foi esse serviço. Quando nós pagamos, a taxa do consulado foi de $185 para cada pessoa. E aí depende da conversão do dólar do dia. Além dessa taxa do consulado norte-americano, que assim, a gente pagou um boleto gerado pela empresa que a gente contratou, mas esse pagamento ele vai direto para o consulado, tá? O dinheiro não passa pela empresa. Então, além desses $185, juntando todo o valor e dividindo o serviço por 4 pessoas, que fomos, eu, meu marido, meu sogro e minha sogra, deu aproximadamente R$362,70 de serviço dessa empresa que a gente contratou. Lembrando que por ter sido um serviço contratado por 4 pessoas, a gente teve um desconto de família, tá? E além dessa taxa de $185 que a gente paga pro consulado, a gente também tem a opção de receber o passaporte quando ele é aprovado, na nossa casa. Por quê? A gente faz a entrevista e leva o passaporte. Se você é aprovado na entrevista, eles retêm o seu passaporte para poder colar ali o visto. E aí, essa devolução, você tem duas opções. Você pode retirar diretamente lá no consulado ou pagar uma taxa de R$62 por passaporte para receber em casa, que foi o que a gente fez. A nossa entrevista foi em São Paulo, nós moramos em Belo Horizonte, não fazia sentido nenhum a gente ficar aguardando lá mais de uma semana para poder retirar isso pessoalmente. Os 4 passaportes foram enviados para o mesmo endereço, mas a gente tem que pagar R$62 para cada passaporte. Não é uma taxa única por endereço. Então eu vou deixar aqui, em algum lugar da tela, a soma desse serviço, lembrando que a taxa do consulado depende do valor do dólar do dia, da cotação do dia. E esse serviço a gente teve um desconto por ter sido contratado por 4 pessoas. Mas dá para vocês terem uma noção de se vale a pena contratar ou se vale a pena fazer sozinho. A gente quis olhar uma empresa porque a gente não queria ter a chance de fazer alguma coisa errada. Como já tínhamos essa viagem planejada, tinha que dar tudo certo. E no final, deu certo mesmo. Então vamos lá para o passo a passo que você deverá seguir caso você não vá contratar uma empresa como eu contratei. São 4 passos. O primeiro é preencher o formulário DS-160. O que é esse formulário? Onde que você encontra isso? Ele é um formulário que você vai encontrar nesse site aqui. Eu vou deixar ele aqui na tela, porque se eu falar o endereço aqui, a URL, vai ficar difícil de você digitar. Ele é um formulário que você vai preencher os seus dados, tanto pessoais quanto profissionais, imposto de renda,
endereço, todas as informações que eles vão precisar para saberem mais de você, para saber se vão aprovar o seu visto ou não. Então esse formulário é o primeiro passo. Você pode ir direto no endereço que eu tô deixando aqui, ou se você quiser seguir mais passos assim para ler mais informações no site, você também pode fazer isso aqui. Você vai entrar no site da US Embassy, que é, né, a Embaixada dos Estados Unidos do Brasil. E aí você vai achar lá preencher formulário DS-160. Você vai clicar nele e aí vai abrir o mesmo link que eu já tinha passado anteriormente. Só que nesse site tem várias informações, então talvez seja legal você entrar lá para dar uma lida. Lembrando que o formulário DS-160, ele é todo em inglês, tá? Então, caso você tenha alguma dificuldade, procure alguém que consiga te ajudar ou esteja com um tradutor aí. Não preencha nada na dúvida, porque essas informações são muito importantes. Qualquer coisa que você preencher errado e der alguma informação equivocada, isso pode prejudicar na hora da aprovação do seu visto. Depois de preencher o formulário DS-160, você tem que agendar 2 atendimentos na cidade que você for fazer. Pode ser São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Brasília, tem várias cidades aqui no Brasil. Que é fazer o agendamento do CASV, que é a Central de Atendimento ao Solicitante de Visto, e também fazer o agendamento da entrevista no consulado. O terceiro passo é reunir todos os documentos necessários para levar nesses agendamentos. Também vou deixar aqui, vou falar aqui quais são esses documentos. E o quarto passo é ir, né, nesses agendamentos e aguardar o resultado, seja ele negativo ou positivo. Então, depois do preenchimento do DS-160, você vai agendar, né, o seu atendimento no CASV e no consulado. Como que você faz isso? Você vai entrar nesse site aqui, que eu vou deixar aqui também a URL para você copiar e colocar aí no seu navegador, e você vai clicar em Inicie a sua solicitação. Lá vai estar explicando tudo certinho como que você deve prosseguir. A entrevista do CASV, ela deve ser antes do consulado. Por quê? É lá nesse central de atendimento onde você vai tirar a sua foto e fazer o recolhimento das digitais. Só com isso tudo certinho é que você consegue fazer a sua entrevista no consulado, porque eles precisam desses dados lá no consulado norte-americano. Como que nós fizemos? Como a gente estava indo de Belo Horizonte para São Paulo, a gente quis otimizar isso ao máximo e conseguimos marcar os 2 atendimentos para o mesmo dia. Então nós fomos cedinho, acho que 7h30 da manhã, no caso, fizemos todo o processo, almoçamos e a nossa entrevista no consulado era 1h30. Pode ser que você não consiga agendar no mesmo dia, mas o caso em um dia e o consulado no outro também é uma opção e geralmente é o que o pessoal faz. Eu estou aqui com a lista de documentos que a empresa que a gente contratou passou pra gente, que são os documentos necessários para levar para essa entrevista. Esses documentos, eles têm que ser impressos, tá? Então, o que eu fiz? Eu imprimi todos os documentos, não estou com eles aqui mais, mas eu coloquei tudo numa pasta assim, ó, uma pasta mesmo, todos os documentos de nós 4 juntos para levar para o consulado. Por que eu fiz isso? Dica: lá no CASV, você pode levar mochila, celular, pasta, você pode levar mais coisas, porém para o consulado não. Como nós fomos no mesmo dia, a gente saiu de um lugar, almoçou e foi para o outro, eu já fui preparada com as coisas que eu poderia entrar no consulado, que é somente documento, nem celular não pode. Então eu peguei todos os documentos, coloquei dentro dessa pasta. Quais são esses documentos? Comprovante do agendamento. Então, quando você entrar lá no segundo site e fizer o seu agendamento, você imprime essa página e leva. O seu DS-160 totalmente preenchido também. Não precisa ser impresso, mas se você quiser imprimir também não tem problema. O seu passaporte atual. Lembrando que o passaporte, ele não pode estar perto de vencer com menos de 6 meses. Então, a data de vencimento do seu passaporte tem que estar maior do que 6 meses para você conseguir retirar esse visto. Se esse período for menor, você tem que tirar um passaporte novo para poder fazer essa entrevista. Se você tiver algum passaporte antigo com visto americano, tem que levar esse passaporte. Se não tiver nenhum passaporte antigo com nada em relação ao visto norte-americano, não precisa levar. Se algum parente direto seu tiver o visto vigente, né, no momento, você tem que levar uma cópia desse visto. Por exemplo, a minha cunhada, ela tem o visto. Então a gente tirou um xerox, né, do passaporte dela e levou. Um só deu para a família inteira porque a gente fez a entrevista juntos. Também tem que levar o extrato bancário dos últimos 3 meses, comprovando que você tem uma renda suficiente para fazer a viagem a que você está se propondo. Também tem que levar a última declaração do imposto de renda de todo mundo,
junto com o recibo, tá? Caso você tenha imóveis não declarados no imposto de renda que você levou, tem que levar o documento de registro de escritura desse imóvel. No caso, é o documento original, tá? Não é preciso levar a cópia, mas sim o documento original. Se você não for bancar a sua própria viagem, não é necessário levar aquele extrato bancário dos últimos 3 meses, mas você tem que levar uma carta custeio contando quem que é que vai bancar essa sua viagem. Lembrando que essa carta custeio, ela tem que ser reconhecida em cartório. Se você for um empregado de carteira assinada, levar os 3 últimos bolerites, ou se você for um empregador, levar os 3 últimos prolabores. Também, se você for estudante, leva a sua comprovação de matrícula, alguma coisa assim para comprovar que você está estudando atualmente. Por que todos esses documentos? Alguns são para saber realmente se você tem condições de viajar, de fazer essa viagem, mas também, por exemplo, se você é estudante, se você tem algum imóvel, se você é empregado ou empregador, essas informações também servem para comprovar que você tem uma ligação aqui no Brasil e que você não está indo para lá para não voltar, para ficar lá ilegalmente. Além de todas essas informações, também tem um campo aqui que é para menores de 18 anos. Não foi o nosso caso, mas eu vou deixar as informações aqui para vocês. Se o menor tiver entre 14 e 17 anos, é obrigatório que ele esteja acompanhado de algum pai ou responsável. Caso ele tenha menos de 14 anos, ele não é obrigado a ir à entrevista. Então, vamos supor, você está tirando visto, você, seu esposo, seu filho, sua filha é uma criança, você não é obrigada a levar a sua filha para a entrevista. Porém, você vai ter que levar uma foto 5x5 da sua criança, tá? A foto tem que ser recente, dos últimos 6 meses, com fundo branco, senão eles não aceitam. Tem um padrão que vocês têm que tirar essa foto. Então, pronto. Formulário preenchido, documentos organizados, tá chegando a época da sua entrevista, faz a mala e partiu a entrevista. Chegando lá no CASV, como que funciona? Não adianta você chegar muito adiantado, tá? Os horários são marcados e são seguidos mesmo. Nosso horário, se eu não me engano, umas 10h30 da manhã mais ou menos, nós chegamos lá 10h20 e aí a fila tava formando pro lado de fora. Você entra na fila de acordo com o seu horário, então assim, todo mundo até 10 horas tá aqui na fila. A partir, esse é o último da fila do horário marcado de 10 horas, aí começa o pessoal de 10h15. O último atrás do último 10h15, começa o pessoal de 10h30. E assim a fila vai entrando, você vai andando. Lá tem um detector de metal, então evite levar coisas desnecessárias, mas o celular, no CASV, pode levar. Você só tem que entrar com ele desligado e ficar com ele desligado o tempo todo. É tudo muito organizado, tem muitos profissionais para poder te orientar lá qual fila pegar, para onde ir. E lá você vai, como eu disse, tirar a foto e tirar as digitais. Só isso. Saindo de lá, você vai para a entrevista do consulado, se tiver dado tudo certinho. Lá no consulado, como eu disse, não pode entrar com nada de objeto eletrônico. Nada, gente, é nada mesmo. Relógio, celular, computador, nada eletrônico. Como nós estávamos na rua, nós levamos apenas um celular, porque a gente ia precisar para pedir o transporte para voltar pro Airbnb que a gente estava. Então nós levamos apenas um celular. E na frente do consulado tem vários estabelecimentos que têm guarda-volumes. Esses comércios não têm nenhuma ligação com o consulado. É de risco próprio nosso mesmo, deixar nossos pertences lá. Então a gente alugou um guarda-volumes pequenininho, colocou lá esse único celular que a gente levou. Minha sogra colocou a capa do óculos dela. Tem uns armários maiores também que dá pra colocar mochila, se eu não me engano são R$10, mas é coisa assim, bem baratinha. Deu super certo no final. E as dicas, gente, que eu dou, por exemplo, de vestimenta. Não pode ir de bermuda, não pode ir de chinelo, nem de boné, nem de regata. Então vá bem vestido, você tá indo pra uma entrevista num consulado, então evite ir de cinto, porque você vai precisar tirar ele no detector de metal. Não é proibido, mas quanto mais coisas você tiver que tirar, mais nervoso você pode ficar e pode acabar esquecendo as coisas para trás. Opte por falar em português na sua entrevista. O cônsul que nos entrevistou, ele falava um português um pouco, com um sotaque um pouco forte, mas isso não impediu nada da gente entender o que ele estava falando. Então, assim, se eu puder dar uma dica, não arrisque fazer essa entrevista em inglês. Responda
estritamente o que o cônsul te perguntar, evite ficar de conversinha paralela, de risadas. Essas foram as dicas que a empresa que a gente contratou deu pra gente, que a gente seguiu e no final deu super certo. E aí, no final disso tudo, a pasta que a gente levou foi assim, em vão. Vou dizer pra vocês, ele não pediu pra ver nenhum documento. Eu levei, além desses documentos que eu li pra vocês aqui, eu também levei a minha certidão de casamento. Porque quando eu casei, eu mudei meu nome, mas o meu passaporte ainda tá com meu nome antigo. E aí, por precaução, eu levei a minha certidão de casamento. Foi o único documento que ele perguntou se estava comigo. Eu disse que sim, mas ele não pediu pra ver. Falar que eu estava com o documento foi o suficiente. Mas se eu preferi estar com tudo em mão, caso ele precisasse, né? Do que passar vergonha lá na hora. E aí, no final, nós esperamos mais ou menos 10 dias para os passaportes chegarem aqui em casa. E aí, o passaporte vem assim. Tô mostrando, tampando, porque, né, dados importantes. E tô muito feliz que deu certo. Então, se você está pensando em tirar o seu visto, já vai logo preenchendo o seu formulário. Você consegue preencher aos poucos. Então, quando você abrir aqui, ó, vou deixar aqui no cantinho, quando você começar a preencher o seu formulário, tem um código que você anota ele, que você não precisa preencher tudo de uma vez. Quando você for fazer meio que o login de novo no seu formulário DS-160, você coloca esse código e aí você vai preenchendo aos poucos, tá? Como eu disse, cuidado, não preencha nada na dúvida. E se você não viu ainda o meu vídeo montando a mala para essa viagem do visto nos Estados Unidos, clica aqui no link que eu deixei aqui na descrição e boa sorte!